E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e a gente sempre começa agradecendo a você, né, que nos dá a honra da sua audiência. É sempre uma honra para nós ter a sua audiência, quer seja na forma inédita aos domingos das 6 às 7 da noite ou ainda nas 3 reprises diárias que nós temos. 2 sempre em horários alternativos e uma à 00:30, todos os dias, tá bom? Ou ainda você que está nos assistindo aí pelo canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo no mundo inteiro, o meu muito obrigado pela sua audiência. Hoje, Altos Papos com convidados especiais. Estou recebendo aqui e agradeço já a presença da Juliana Bernardi, minha amiga. De nada. E a gente vai falar, eu queria que você que é pai, você que é jovem, tem vontade de viajar, ir para fora, presta atenção nessa entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E estou recebendo na parte musical César Paiva, o violeiro César Paiva. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, viu, pelo convite. Acompanhado do Cristiano Morales. Obrigado, Cristiano, por estar aqui também. Bom, e para iniciar o nosso programa, a gente sempre traz uma mensagem especial para você. E a que eu escolhi hoje é essa daqui, 5 minutos. Conta a história de um rapaz que estava com a sua filha no parque brincando. De repente chega uma mulher, senta ao lado dele e diz assim: puxa vida, que bacana você estar aqui. Tá vendo aquele garotinho loirinho ali no meio do parque? Pois é, ele é meu filho. Tem 5 anos apenas. Ele adora brincar nesse parque. O homem então diz assim: parabéns, belo filho. A minha é aquela moreninha ali de cabelo bem comprido. Ela tem 6 anos apenas. Ela então diz: parabéns, bela criança também. E os dois continuam ali conversando, mas de repente o pai grita para a filha: filha, eu acho que está na hora de irmos embora. O que você acha? A filha então diz: pai, só mais 5 minutos. Ele então: tá bom, filha, fique à vontade. E eles continuam conversando. Passam uns 5 minutos, 10 minutos. O pai então grita para a filha: filha, agora eu acho que está na hora de irmos, né? Ah, pai, só mais 5 minutos. Tá bom, filha, tudo bem. A mulher então viu que o pai era bastante paciente e diz isso a ele: olha, parabéns, viu? Poucas pessoas têm a paciência que você tem. Ele então explica por quê. Eu sou paciente assim hoje, mas eu não era assim. Há um tempo atrás, cerca de 10 anos, eu tinha um filho e ele tinha a idade que ela tem hoje. Eu saí para brincar com ele das poucas vezes que eu fazia isso. E nós estávamos no parque e na hora de ir embora, eu disse: vamos embora. E meu filho me pediu mais 5 minutos apenas. E esses 5 minutos eu não dei. Nós fomos embora e ele foi atropelado. Infelizmente faleceu. Hoje, eu daria tudo o que eu tenho para ter apenas mais 5 minutos com meu filho. Por isso, eu deixo ela brincar 5, 10, porque ela pensa que ela tem mais 5 minutos. Mas pode ter certeza que eu é que sou o privilegiado porque eu tenho mais 5 minutos com ela. A história é para você que é intolerante, você que, principalmente aqueles pais que não têm tempo de cuidar dos filhos. Aqueles que chegam tarde do trabalho, o filho quer conversar, ele não tem paciência, liga a televisão, não quer conversar com o filho, não sabe como foi o filho na escola. A maioria desses filhos são os delinquentes que nós conhecemos hoje, porque os pais não tiveram paciência com eles. Pensa nisso. Eu vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta. Altos Papos aqui no canal 25. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET e no início do nosso programa eu sempre gosto de dizer do meu livro. Você que gosta dessas mensagens que nós abrimos o programa, eu tenho o livro Lições de Vida. Lições de Vida, que era um quadro
de muito tempo eu utilizei esse quadro no rádio, durante 15 anos, foi um sucesso tremendo, e eu transformei em um livro. E eu doei esse livro para 4 entidades de Jundiaí. São elas a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades que você procurar, tem o livro, você comprando o livro está ajudando automaticamente essa entidade, tá bom? Por quê? Porque toda a renda é revertida para a entidade. Não tem aquela história de parte da renda, não. Toda a renda é revertida para a entidade, tá bom? Ajude, colabore, além de levar belas mensagens para casa. Estou recebendo aqui para Altos Papos hoje minha amiga de longa data já, Juliana Bernardi. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Robson, pelo convite. Eu disse no início do nosso programa para você prestar atenção nessa entrevista. Você que é jovem, você que pensa em viajar para fora, fazer intercâmbio, ou você que é pai, você que é mãe, quer mandar o seu filho, ou o seu filho está pensando em ir, presta atenção porque a Juliana vai contar essas histórias. Hoje ela não mora mais aqui, mas a gente, antes disso, antes de falar que ela morou na Inglaterra, que ela mora hoje na Austrália, vamos conhecer um pouquinho da Juliana. Juliana, nós somos amigos há um tempo já, né? Já. Quanto tempo? Há mais de 10 anos, né? Que já faz 10 anos que bem mais. Viu? Pela foto, aliás, ela me mandou uma foto esses dias, ela estava morando fora já, e ela postou uma foto e me marcou lá. Eu fiquei realmente marcado, né? Porque eu era bem acabadinho naquela época, eu melhorei bastante, né? Aliás, acho que a gente tem essa foto, eu vou colocar aí. Eu sou esse magrelinho aí, sem camisa, já era metido num dos mergulhos que a gente fez em Foi assim que a gente se conheceu, verdade. Mas num curso de mergulho. Eu não queria te desanimar, não, mas acho que faz uns 15, 16 anos essa foto. É verdade, faz tempo. E você é aquela grandona se destacando na frente de todo mundo, né? Acima de todo mundo, né? É verdade. Queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Como é que foi? Você nasceu em Jundiaí? Nasci em Jundiaí. A idade não, né? Você que manda. Mulher é que não gosta de falar, né? Nasci em Jundiaí há 35 anos atrás. Que bairro? Eu morei até os meus 6 anos no Anhangabaú. Meus pais cresceram lá e com 6 anos eu mudei para Eloy Chaves. E lá meus pais moram até hoje. Então a gente cresceu no Eloy Chaves. Uma família de quantos irmãos? Nós somos em 4. Eu tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova e o irmão que é o caçula. São 3 irmãs, então? Somos em 3 e um caçula, sofredor. É verdade, né? Quando é mais velho, as meninas é que sofrem. Agora, no caso do irmão mais novo, ele que sofre. Mas foi muito protetor também da gente. Ele é grande assim como você ou não? Quanto você mede? Eu tenho 1,85. Ele tem sem salto. 1,95 mais ou menos. Então grandão. Dá uma briga boa, né? Dá. Conta um pouquinho da sua infância, como é que foi lá no Eloy Chaves? Você estudou onde? Eu estudei na escola. Na verdade, eu e minha irmã mais nova, a gente vinha para o SESI da Vigorelli. Então a gente pegava o ônibus todo dia e ia junto para o SESI da Vigorelli. E de lá, muitas vezes, eu subia para a casa dos meus avós no Anhangabaú e passava às vezes a tarde lá. Às vezes à tarde também encontrava com algumas amigas de escola, sempre tinha aquele trabalho, aquelas maquetes para fazer de ciências, né? Alguma apresentação. E sempre me interessei também muito por esporte, treinava vôlei durante a tarde, basquete algumas vezes, sempre adorei bastante. Você já era alta ou não? Sim, sempre fui alta, sempre fui a última das filas. É complicado. E Jundiaí, acho que até no Brasil em geral, não é tão comum, né? Mulheres altas. Lá no exterior você acha bastante homens e mulheres altos. Aqui, sempre, qualquer lugar que a gente passava, sempre tem alguém olhando, assim, né? Diz que a média dos brasileiros é 1,68. Eu achei até baixo, né? Eu tenho 1,82, então eu sou baixinho perto de você. Você vem de salto ainda? Não veio. Não, até que não. Não veio, né? Conta como é que era isso. Tinha brincadeiras de meninos, por exemplo? Sempre teve muitas brincadeiras de meninos. Não sei se eu lembro uma agora. Vara de pegar estrela. Vara de pegar estrela? Como é que é isso? Explica para o pessoal, porque essa nem eu conheço. De tão alta que né? A gente alcança as estrelas, alguma coisa assim. Então seus apelidos, né? O pessoal às vezes passava e mexia com a gente. Vara de pegar estrela. Tem espanador de teto? Sempre algumas brincadeiras. Acho que... Você era magra?
Sim. Bem magrinha. Sim, O pessoal costuma falar, para mim até falaram, um pau de vira-tripa. Né? Isso. Não tinha um negócio esse assim? também tinha. É coisa de mãe, de vó. Até hoje eu não sei o que significa isso, né? Pau de vira-tripa. Acho que hoje em dia nem se brincam mais assim, né? Não sei, hoje em não dia pode, mudou, né? É bullying, né? Bullying. Hoje é complicado, né? A Tem gente que se dava tomar bem, cuidado. cara. Tá certo que dava umas brigas de vez em quando, mas a gente se dava até bem, né? Não. Sempre tinha muita gente na escola que, né, fazia as brincadeiras, muito alta, muito magra, muito isso, muito gorda, muito aquilo, mas você vai levando e hoje já nem lembra mais dessas Mas e histórias, as suas né? brincadeiras de criança? Eram mais femininas ou masculinas? Você brincava de Acho que futebol, mais por exemplo? masculinas. A gente tinha costume de brincar bastante de carrinho de rolemã. No Eloy Chaves, a rua que a gente mora é bem íngreme, bem descida, então pegava lá todas as meninas, os meninos, brincava de queimada, descia lá. Tem um terreno baldio atrás de onde a gente mora, então fazia guerra de mamona. E dói. E aí brincava. Mas era com a mão ou com estilingue? Com a mão. Com a mão, né? Com a mão. A gente tinha uma brincadeira com estilingue que não era muito legal. Aquelas brincadeiras de esconde-esconde, se enfiava embaixo de caminhão, Scania estacionado na rua. E ficava, né? Até ser achado. Então, subia em árvore, atravessava córrego, vivia estourando o joelho, canela, a boca caindo de bicicleta, né? Verdade. Hoje em dia está sempre mais difícil brincar na rua, né? Os seus estudos, você fez então no SESI, o primário, é isso? Isso, terminei a 8ª série no SESI. SESI. No primário e ginásio, que hoje é ensino fundamental, Isso, né? aí estudei no Colégio Rosa, fiz um curso profissionalizante de secretariado e aí ingressei na Faculdade de Letras, já pensando... Em Jundiaí ou não? Em Jundiaí, no Faculdade Anchieta, acho que agora a universidade já. A Universidade Anchieta. E né, pensando já em desenvolver esse meu interesse pela língua inglesa. Eu gostava muito de aprender, gostaria de ensinar, então cursei e me formei em 2000. A gente vai falar daí em diante, mas eu tenho essa curiosidade, como é que surgiu o mergulho na sua vida? O mergulho, na verdade, eu trabalhei na Ideal Standard, uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, de 97 a 2002, e lá, talvez você lembre da Mariângela Castilho. Mariângela Castilho. Ela tem também uma loja aqui em Jundiaí. Ela, na verdade, começou com a ideia, tô a fim de fazer um curso de mergulho, você que é minha amiga, que vai para tudo quanto é canto, a gente viaja juntos, você não tá afim? Acho que até tô. E fizemos o curso de mergulho juntas, e fizemos várias viagens juntas. Também ela não estava nessa viagem que eu mostrei a foto aí? Não... Acho que ela não estava, né? Acho que não. Não, acho que não estava, não. Mas, ela sempre falava, éramos parceiras de tudo, né? Viagens para praia, viagens de mergulho, fizemos rapel, várias caminhadas. Você é aventureira, então? Sou. Gosto bastante de aventura. Gosto. Legal. A gente vai falar, claro, já disse aqui na abertura do nosso programa, a Juliana veio aqui para falar das viagens. Hoje ela mora fora, minha amiga há bastante tempo, mas bastante tempo também ela está fora. A gente vai falar sobre isso nos próximos blocos. Primeiro da viagem dela para Londres, ela morou em Londres e hoje ela mora na Austrália. A gente vai falar sobre isso depois, porque eu estou recebendo também o violeiro aqui, o César Paiva. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, César? Obrigado viu? Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado com o convite seu. E está sendo acompanhado pelo Cristiano Morales, é isso? Cristiano, você está com o microfone aí? Muito obrigado também. Eu que agradeço. Bacana. Conhecer um pouquinho do César, então. Como é que... Conta um pouquinho da sua história. Você nasceu em Jundiaí? Não, nasci no interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Tem um grande amigo que fez engenharia química comigo, o Guerino. Não sei se ele falou que ele é bem conhecido, que o pai dele acho que foi prefeito. Conheço, lá. Sim. Conheço ele. E eu estou há 10 anos em Jundiaí, né? Fala um pouquinho da sua infância lá em Espírito Santo do Pinhal. Lá Quantos irmãos? A gente tem 3 irmãos, né? Eu sou caçula. E lá em Pinhal, assim, cidade do interior bem pequenininha, né? Na época, 30, 35 mil habitantes. Então é brincadeira de rua, bolinha de gude, peão, jogava bola na igreja, em frente da igreja. Tinha uma igrejinha que a gente morava lá em frente. Então era aquela infância, como assim se diz, uma infância saudável, né? Você morava na cidade ou no sítio? Eu morei no sítio quando era bem criança, depois com 5 anos de idade eu mudei para a cidade. Então eu vivenciei
o meio rural e o urbano, assim, no interior o urbano já é meio rural, né? Já é, mas depois de lá para cá já faz 10 anos que eu estou em Jundiaí, né? Então praticamente a infância inteira foi em Espírito Santo Pinhal. Foi lá, conta um pouquinho, você chegou a estudar, o que você fez? Lá eu estudei em escola do estado, né? Até o colegial. E, no entanto, quando eu vim para Jundiaí, eu fiz o curso na Unip de gestão de empreendimentos, que é menor duração, né? Que é o tecnólogo, de 2 anos. E parei por aí, né? Fiz até o curso superior de parte administrativa, onde eu trabalho hoje aqui em Jundiaí, né? Porque eu não sou só músico. O músico é um hobby, né? Eu trabalho numa empresa aqui em Jundiaí. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente está encerrando esse bloco aqui, mas eu queria que você me contasse como é que foi essa história de viola, como é que foi isso? Rapaz, assim, desde pequeno, sempre gostava muito de música. Seus familiares são músicos ou não? Nenhum profissional, mas assim, tem um tio que é médico em São Paulo, sempre tocou viola, assim, quando a gente reunia. Meu irmão tocava baixo, tocava violão, minha tia violão, então tinha essa influência musical, teve mas nada profissional. Teve uma influência do seu tio, então? Sim, a maior influência foi do meu tio. Tanto é que ele deu a primeira viola para mim, né? E aí já foi um incentivo. Não foi uma influência, foi uma obrigação. Então, né? Estou te dando a viola, vai ter que aprender agora. Aí eu vim aprender viola aqui em Jundiaí, que até, no entanto, lá eu só cantava. Tinha vários amigos, músicos, então eu acompanhava eles tocavam e eu ia cantando na região lá de Pinhal. Você está acompanhado aí do Cristiano Morales. Cristiano, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho de você aí. Você é de Jundiaí, não? Eu sou de Jundiaí e nasci, moro aqui. Trabalho só com música. Comecei, não foi obrigado igual ele, assim. Foi por vontade. Você não ganhou uma sanfoninha do tio? Não, tive que pedir muito ainda pra minha mãe, assim, né? Eu toco desde os 13 anos e já com 17 eu já comecei a trabalhar, tocar profissionalmente, assim, já entrar em bandas de baile. Por que sanfona? A sanfona foi meio que de paraquedas, assim, né? Que eu toco teclado e piano, na verdade, né? E aí, como surgiu a febre do sertanejo universitário, foi meio que uma tendência, né? Quase que uma obrigação. A sanfona foi meio que de obrigação. E eu acabei me apaixonando e gostando muito. E hoje, acho que 90% dos trabalhos que eu faço é com acordeon. E o teclado ficou meio de lado, assim. Mas bacana. A grande Vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse bloco aqui com música, mas depois eu quero saber da diferença, já que ele toca piano, toca teclado, sanfona, muita gente acha que é igual. Esses dias, inclusive, nós recebemos aqui o trio Serelepe, de forró, e eu explorei bastante o sanfoneiro, eu tenho uma curiosidade muito grande por sanfona, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria que vocês encerrassem esse bloco aqui com música. O que vocês escolheram para encerrar? Vou fazer Águas e Pantanais. Vamos lá, fazer uma composição minha e do meu amigo João Armonde, chama Águas e Pantanais. Vamos lá. Águas debaixo da ponte não volta mais. A natureza em festa nos pantanais. As aves que aqui cantavam não são mais iguais. As garças já não alimentam os seus ninhais. Ventos que trazem de longe esperança e paz. Remanso que deita os capins dos animais. Floresce no despertar do amanhecer. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas.
Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET, Altos Papos, hoje com a minha amiga Juliana Bernardi e ainda o músico César Paiva, acompanhado do Cristiano Morales. Eu deixei uma pergunta aqui para o Cristiano, não esqueci não, Cristiano, você que toca piano, toca teclado, agora sanfona, fala para mim das diferenças. Bom, acho que o piano assim, e a sanfona são dois instrumentos bem complexos e difíceis. Assim, Muita gente não sabe, mas o piano é instrumento de corda. Sim. Muita gente não sabe, acha que é... O piano ele tem um sisteminha de martelo. Isso. Quando você toca a tecla, o madeirinha martelo bate na corda dentro, né? Exatamente. Muita gente não sabe. Então, o piano é um acústico, né? De cordas, né? É bem diferente porque o pianista ele trabalha muito com as duas mãos, tem a independência de mãos e tal. O teclado já é uma coisa mais tecnológica, né? O teclado o tecladista em som eletrônico, né? Som eletrônico. Então ele é voltado mais pro cara que busca sons diferentes, timbres diferentes. O tecladista ele procura simular sons de outros instrumentos no próprio teclado, assim, né? E aí a sanfona... A sanfona é considerada instrumento de sopro ou não? Olha, essa aqui é uma sanfona digital, né? Ela é de tecla, mas o sistema de fole dela, no caso das acústicas, o ar passa por algumas palhetas que tem dentro e aí faz o som sair. No caso dessa daqui, também tem o fole que passa o ar, só que aí tem sensores, né? Que simulam as palhetas da acústica. Então essa daqui já é uma sanfona mais moderna. Você está assistindo aí, assim. você está vendo? A sanfona já está... Digital. Já está modernizada, sanfona. Muito bacana. Agora, eu queria que você fiz uma brincadeira com o pessoal do Trio Serelepe, queria que você fizesse também. Queria que você tocasse, normalmente, faz um solo que você quiser aí, para depois a gente diferenciar. Vamos lá. Esse é o shot. Isso é um baião. Baião? Baião. Mas agora faz só com o teclado, sem o baixo. Sem o baixo? E aí o baixo teria acompanhado. E agora aqui, só o baixo eu quero. Aí só o baixo, por exemplo, se eu for fazer, né? O baixo ele faz toda a parte. Aí eu faço o acompanhamento, por exemplo. Seria assim, a grosso modo, eu vou falar pode ser uma heregia que eu vou falar aqui, mas heresia, inclusive, seria uma segunda voz seria uma segunda voz. Seria isso mesmo ou eu falei uma besteira? Do sertanejo não, né? Mas seria um complemento, né? O baixo da sanfona ele dá uma engordada na parte do teclado, assim, né? Aí ele faz toda a parte do acompanhamento. Se eu fosse fazer uma música instrumental, aqui eu faria só... Só a parte de acompanhamento, enquanto aqui eu faria a parte solo da música, né? Eu brinco bastante, até o pessoal do Trio Serelepe eu brinquei, que eu falava, pra mim, o baixo, vocês mentiam pra gente. Esse cara não tá tocando nada ali, tá fingindo. Sabe por quê? Porque eu tô vendo o último botão, não sei se o pessoal da câmera consegue pegar, o último botão aí, você já usou alguma vez esse botão? Na verdade, não. Nunca, né? Não. Quantos baixos tem? 80? São 120. 120 baixos. Quer dizer, o último lá você não vai usar muita gente né? acaba não usando, por exemplo, hoje no sertanejo é um estilo diferente, você não usa tanto a parte de acordes aqui, né? Então você trabalha mais com as duas primeiras fileiras, que são as fileiras dos contrabaixos mesmo, né? Para você dobrar as frases junto, assim. Mas então, essas outras fileiras para trás aqui, que pouca gente usa, são a parte dos acordes, né? Que você aperta um botão já sai um acorde. Tem que ter um dedo do tamanho do mundo, né? Para alcançar o último. Tem, né? É muito complicado. Complicado. Qual que foi a música mais difícil que você aprendeu a tocar no acordeão? Olha, que é muito difícil de solar, por exemplo. Normalmente os choros são muito, muito difíceis, assim, né? Os chorinhos, assim, né? E que eu toco bastante no teclado e às vezes no próprio no acordeão fica difícil, né?
Muito bacana, parabéns, parabéns. Instrumento Obrigado. maravilhoso, viu? Ô César, conta pra mim da viola aí. Você já chegou a tocar outro instrumento ou não? Rapaz, nunca toquei nenhum instrumento. Bateria eu toquei quando era bem jovem lá em Pinhal, né? Eu era tão louco Bateria, por música. todo mundo que é criança toca bateria. Então, era louco por música. Às vezes imaginária, né? É. Que é melhor. E aí, não é? rapaz, eu ganhei uma bateria, né? Comecei a tocar bateria e eu queria montar uma banda sertaneja, country na época, e os amigos meus eram tudo roqueiro. E no final das contas, acabei entrando numa banda de rock, quando era novo. E depois Isso de lá quantos pra anos a gente cá, tá falando? Você tinha quantos anos? eu devia ter uns 13, 14 anos. E depois de lá pra cá, não toquei nenhum instrumento, só cantava mesmo. Então eu acompanhava o pessoal de banda e tal, né, da minha cidade. E o cantar? Como é que foi? Você chegou a fazer aula ou é instintivo? Não, o cantar foi... Meu pai gostava muito de cantar, né? Ele não foi nada profissional, mas a vida inteira eu escutei meu pai cantando, né? Adorava cantar, cantava no quintal, tratando os passarinhos. E aí, quando eu cheguei em Jundiaí, eu entrei no coral aqui, fiz alguns meses de coral e onde que melhorou bastante, algumas técnicas, né, vocal, me ajudou. Mas assim, foi mais na raça, assim, digamos assim. Queria que você fizesse aí, eu fiz uma brincadeira com o Cristiano, quero que você faça também. Qual que é o solo mais difícil que você... Rapaz, tem alguns solos, tipo o Menino da Porteira, que ele é bem complexo, né? É. Tem uns pagodes do Tião Carreiro também que é muito difícil, não tem? Tem. Pagode em Brasília, por exemplo, eu acho legal. Porque na verdade, assim, a parte do instrumento para mim, assim, foi sempre, eu achei bem difícil, né? Tanto é que a gente veio aprender depois de certa idade. Quando a gente é novinho, aprende rápido, né? Depois que eu vim para Jundiaí, que eu vim aprender instrumentação, o instrumento para mim é mais um acompanhamento, que eu gosto mais para compor, né? E a viola é um instrumento difícil, né? Difícil. É um instrumento complexo. E Inclusive, eu já fui aprendendo direto a viola. Difícil de tocar e difícil de afinar, né? Sim. Diz um velho ditado que o violeiro fica 1 hora afinando, depois toca meia hora desafinado. É verdade. Porque é bem difícil mesmo o instrumento. E assim, os antigos da minha cidade, eles afinavam a viola do ouvido. E eu já não tive esse dom, né? Eu já vim com a tecnologia, né, dos afinadores cromáticos, né? Que é bem mais prático, né? O tempo que você leva para afinar uma viola, você com o afinador 3 minutinhos já está pronto, né? Bacana. Deixa eu voltar com a minha amiga Juliana aqui. A gente, no primeiro bloco, conheceu um pouquinho da infância dela. Morou no Anhangabaú, morou no Eloy Chaves, falou um pouquinho dos irmãos. Tem um irmão que é o caçula e 3 irmãs. Eu me lembro que você me contou que você tinha uma prima que era, naquela época, aeromoça. Hoje é comissária de bordo, né? Minha irmã mais velha. Sua irmã mais velha? Isso. Sua irmã mais velha era aeromoça, então você tinha vontade de viajar, é isso? Sim. Ela começou a viajar com 19 anos, na época eu tinha 16. E todas as vezes que ela voltava de viagem, contava pra gente das aventuras, dos passeios que ela tinha feito, dos lugares que ela tinha visto, fotos, né? Trazia lembrancinhas, comidinhas, né? Ela era comissária ou naquela época, aeromoça? Aeromoça. Internacional? Ela começou com voos nacionais, acho que VASP, Varig, na época, e depois começou com voos internacionais. Então, viajava para fora. Você se lembra, assim, qual foi a cidade ou país internacional que ela contou para você e falou assim, puxa vida, eu queria conhecer. Você se lembra disso? Vários, na verdade. Eu lembro muito dela falar de países da Suíça, né? Países da Europa, Suíça, Itália, França, Paris, Amsterdã. Então foram lugares que quando eu morei em Londres eu procurava, falei assim, eu tenho que ir lá porque ela já foi. Ela falou. E né, aí a gente vai ter alguma coisa para conversar. Falar assim, também fui naquele mesmo lugar, tirei aquela mesma foto que você tirou. Então, acho que mais marcante mesmo Itália, porque tem um pouco de Itália na nossa família também, não sei exatamente quantas gerações, mas Bernardi é bem italiano. Meu avô
acho que meu bisavô veio da Itália, acho que da região norte, Mantova. Então, meu avô já ainda falava italiano, tinha nona, né? Então, sempre tive curiosidade de conhecer um pouquinho de Itália. Vamos passar um pouquinho dessa informação, então. Eu disse que para você que é jovem, quer viajar, para você que é pai, que é mãe, que o seu filho vai viajar, vou pegar aqui as dicas da Juliana. Juliana, como é que foi a sua decisão de ir para Londres, a sua primeira mudança, né, internacional? Então, na verdade, enquanto minha irmã viajava bastante, eu trabalhava, fazia faculdade, nunca consegui fazer nenhuma viagem com ela. Ficava Você chegou a terminar letras? Terminei letras em 2000, continuei trabalhando na Ideal Standard até 2002 e daí eu fui meio que mandada embora na época, consegui pegar aquela rescisão, fundo de garantia e foi o dinheiro que eu usei. Meus pais nunca tiveram condições, né, de pagar. Foi aí que você decidiu? Foi assim, juntei, vou pegar esse dinheiro, vou pagar a escola, vou pagar uma viagem e vou... Quer dizer, não foi nada planejado, então? Não. Você não tinha, vou juntar dinheiro e vou viajar. Não? Foi meio que nunca consegui juntar dinheiro, na verdade. Sempre curti bastante, Fica viajei. tranquila que mulher que junta dinheiro não é mulher, é travesti. Não, brincadeira. Que isso? E em 2003 passei o ano planejando, pensando, vou mesmo, não vou... Tinha vontade de ir para os Estados Unidos, mas achava muito difícil conseguir o visto, porque em 2001, né, teve aqueles ataques terroristas lá e estava bem difícil conseguir visto. 11 de setembro de 2001. E em Londres eu tinha duas amigas aqui de Jundiaí, inclusive uma que estudou comigo no prézinho primário e a outra que fez também curso de mergulho comigo, que era a Cíntia. Estava morando lá, estudando lá, assim, bom, tem uma ponte já, vou começar a conversar com elas, pegar as dicas, ir para a mesma escola, ficar no mesmo bairro, e foi o que aconteceu. Fechei a viagem, a escola no mesmo lugar que elas estudavam e ficamos dividindo o quarto na mesma casa. Como é que foi? Você chegou para os seus pais e falou, estou indo para Londres, vou morar lá, não sei quando eu volto. Como é que foi isso? O baque para os pais? Na verdade, a ideia inicial era ficar 1 ou 2 anos, né, estudar, aprender o inglês e voltar e seguir a minha carreira, ou de professora. E na faculdade de letras, você fez qual? Português? Eu fiz português e inglês. Inglês? Então, como assim, a faculdade não aprendeu inglês na faculdade? Aprende, mas a fluência de falar e de ouvir e entender bem, estranho, nunca tive. Claro que é uma brincadeira minha aqui. Eu fui para Londres e eu descobri que eu não sabia falar inglês em Londres. Né? Porque lá o inglês é inglês mesmo, né? A gente aprende o inglês meio americanizado, que é complicado, né? Também tive esse problema, essa barreira. E seus pais, na boa? Não. Não? Não. Como é que foi? Não. Conta, eles vão assistir aí, então aproveita e já pede desculpa. Inicialmente eles aceitaram, né? Até porque a ideia era ir ficar 1 ou 2 anos e eu voltaria. O problema foi depois de 1 ou 2 anos que eu comecei com a história de que não sabia se ia voltar, né? Porque eu já tinha conhecido meu namorado, atual marido, e aí começou a ficar difícil, mas é difícil, né? Mãe acho que Antes de falar ainda do seu atual marido, que você conheceu lá fora, eu queria que você contasse para mim os trâmites. Como é que foi? Você saiu então da empresa, chegou para os seus pais e falou, vou morar lá, já ligou para suas amigas vem para cá que é legal? Isso, então eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos conversando com elas, né? O que você precisou? Que tipo de documentação? Eu continuei trabalhando ainda como professora, não em período integral, fazia substituições, né, em algumas escolas, conforme o pessoal chamava, e aí ia planejando. Comecei a olhar visto, pacote de escola que você tem que fechar antes de ir, para que você peça o visto. Você queria visto de trabalho, é isso? Não. Você tem, alguns países pedem que você... hoje não tem mais, né? A comunidade europeia hoje não tem. Alguns... Eu fiquei até chateado porque eu demorei muito para fazer uma viagem internacional pela Europa. Eu visitei 11 cidades em 6 países. Eu queria tanto ter o carimbo no passaporte e não tinha. Agora você passa pela fronteira e vai embora. Eu queria tanto, não tem ninguém para carimbar o meu passaporte. Eu queria mostrar que eu passei aqui, né? Muitas coisas foram mudando e mudam ainda, né? Dependendo do acordo que os países têm, mas na época
acho que se você fica mais que 3 meses, você tem que pedir o visto, e como eu tinha intenção de ficar 6 meses, 1 ano, então você tem que pedir antecipadamente antes de chegar lá. E eu preferi fazer tudo através de agência de turismo, né? Acertei tudo, paguei tudo, que assim eles te dão também. E viajou em que ano? Viajei em 2004. 2004. Nós vamos parar aqui então em 2004 e a gente vai continuar depois. A gente está encerrando esse bloco, vou pedir para o César mais uma vez encerrar com música esse bloco e na continuidade do nosso programa a gente vai falar sobre a Juliana em Londres e também na Austrália. Não sai daí não. César, o que você escolheu para encerrar esse bloco? Vamos tocar aqui a música do Almir? Vamos lá. Tá? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET, Altos Papos com Robson Marcelo. Você que está sintonizando a partir de agora, fique tranquilo, tá bom? Assista esse último bloco e espere as nossas reprises. Nós temos 3 reprises diárias, tá bom? 2 em horários alternativos e uma sempre 00:30. Ou ainda, aguarde para subir esse programa aqui para o YouTube, você vai poder assistir inteirinho Altos Papos com Robson Marcelo no nosso canal no YouTube, tá bom? Estou recebendo hoje Juliana Bernardi contando as suas histórias de viagem. Agora nós entramos já em Londres, vamos falar da Austrália também. Estou recebendo o César Paiva, acompanhado do sanfoneiro Cristiano Morales. Terminei o último bloco falando de música, né? A gente estava comentando aqui. Queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que quer tocar viola, como é que é? O pessoal que está assistindo aí, fala, puxa, viola é o meu sonho. Então, rapaz, para mim, viola, eu aprendi sozinho, mas tem várias escolas aqui em Jundiaí que ensinam a música viola raiz, né, e viola clássica, muita gente conhecida. Mas o que eu recomendo mais assim é você procurar mesmo uma escola para orientar, porque ela é muito difícil. Sozinho, você pega os métodos, fica ali quebrando a cabeça. Igual é necessário tocar violão para depois tocar viola ou não? Assim, é mais fácil. Quem já toca o violão, para pegar para viola é rapidinho, né? Igual eu já fui direto na viola, então já quebrei bem a cabeça. Joia, vamos falar um pouquinho desse CD? Vou pedir até para o pessoal pegar aqui. Fala um pouquinho desse CD, como é que foi? Surgiu o seu primeiro trabalho, é isso? Esse é o primeiro trabalho profissional, né? Que a gente fez. Eu fiz um cantercede esse daí, que foi para reverter verba para uma instituição da minha cidade, né? Que foi, já ficou um CD mais amadorzinho. Esse já é um CD profissional, que eu tive a oportunidade de conhecer o João Ormonde aqui em Jundiaí, que ele é do Mato Grosso. E ele que produziu esse disco para mim, e de 11 faixas, 10 músicas é minha e dele, com participações de outros compositores, Miguel Pérez aqui de Jundiaí, Batista dos Santos, que mora hoje em Itu, que é um grande compositor,
E graças a ele e todos os músicos que envolveram nesse disco, eu consegui gravar. Porque hoje, pra você produzir um disco, hoje fica muito caro, né? Mas como a gente tinha amizade com esses músicos, todo mundo, digamos, fizemos um mutirão e fizemos esse disco. Bacana. Já a gente vai, aliás, ele trouxe aqui alguns discos, né? E a gente vai presentear você que está assistindo aí. Vamos ver se a gente consegue, ou por e-mail, ou o pessoal do Face também, que acompanha bastante o nosso trabalho, tem um retorno muito grande através do Facebook, não só quando eu posto, mas também as pessoas que assistem me mandam mensagens, uns com críticas construtivas, eu acho bacana, até citei aqui algumas no último programa, mas é importante que você participe. O programa é para você, eu não estou fazendo um programa para mim, nem para a Juliana, nem para o César, nem para o pessoal da produção, estou fazendo para você. Se você está gostando, ótimo, se você não está, é importante que você transmita a opinião para a gente melhorar cada vez mais, levar um programa cada vez mais bacana para você gostar de assistir. Estou recebendo então a Juliana Bernardi. A Juliana Bernardi falou nos últimos blocos, da onde ela veio, nasceu e tudo mais, é de Jundiaí. E nós paramos em 2004, quando ela decidiu ir então para Londres. Ela decidiu se mudar para Londres. Você juntou toda a papelada e foi falando inglês fluente já, né? Não. Não? Como você, Como é que a gente acha que sabe o inglês, mas chega lá, não entende nada, nada sai. Você tenta falar, saem algumas palavras aqui e ali, e para mim demorou pelo menos uns 6 meses até o meu ouvido começar a entender o que eu ouvia. Não sei, né, se pelo inglês americano que a gente aprende aqui e lá é o britânico, mas saía algumas palavrinhas aqui e ali, não entendia muita coisa, mas ia me virando. Você desceu lá no aeroporto, você desceu em Heathrow? Isso. Heathrow. Desceu em Heathrow, foi para casa das suas amigas e aí você falou, vou fazer o quê? Uma delas, na verdade, me buscou na metade do caminho. O primeiro já tinha a escola, então já na semana seguinte comecei a escola e você começa na busca por trabalho, né? Porque o dinheiro acaba. Você acertou a escola aqui já, essa agência de viagem já acertou uma escola para você. Paguei adiantado 6 meses de escola e tinha que ir atrás de trabalho para começar a juntar a grana para o próximo estágio, né? Os próximos 6 meses ou pagar próximo a escola ano, e pagar inclusive o aluguel que vocês iam dividir, né? Isso. Então, Londres na época era muito caro, então o dinheiro foi em 2 meses acabaria tudo, né? Então, no segundo mês já consegui algumas indicações de trabalho dessas amigas mesmo, fazendo alguns bicos em cafeteria, trabalhando sábado, domingo, lavando prato, limpando mesa, levando que é o que não tem, comida. Essa mão de obra não tem lá, né? Não. Geralmente são estrangeiros. Né? Isso. Da comunidade europeia ou de outros países mesmo, fazendo algumas faxinas, né? Na casa de família. Você me contou as conversas que você tinha, a sua resposta sempre ser yes, yes. Ok. Sempre sorrindo, fingindo que estava entendendo nada. Não, muitas das vezes não estava entendendo, né? O bom é que sempre tinha um brasileiro ou as brasileiras amigas do lado e você saía perguntando, né? O que ela falou? Não entendi nada. Não entendi nada. E aí, mesmo no trabalho, como é que foi? As pessoas que deram trabalho a você, não exigia que você falasse o inglês? Conseguia sair uma comunicação, né, daquele jeito. Eu acho que elas acabavam dando o trabalho pela indicação, né, dessas amigas que já tinham trabalhado, ou já, né, tinham feito outros bicos também. Então, né, e meio que ajudavam, né? Falou assim, não, dá o trabalho para ela, a gente vai ajudando. A maior dificuldade que você teve lá foi realmente a língua ou eu achei, pelo menos o povo inglês, um pouco frio. Sim. Mas, entre aspas, porque nos pubs eles são os mais bacanas que tem. Por quê? Porque daí o pessoal bebe uma ou duas, já se solta bem. Mas fora dos pubs eu achei um pessoal muito frio. Você concorda comigo? Concordo. Acho que como uma grande capital, né? O pessoal está sempre na correria para trabalhar, pegar o metrô, pegar o ônibus, perdendo hora, tomando café. Então, você esbarra no pessoal no transporte público e ninguém cumprimenta, ninguém conversa com ninguém, cada um na sua. Mas realmente, não sei, nos pubs, nos bares, não sei se porque também tem outros estrangeiros, o australiano... Eu acho que a bebida alcoólica ajuda um pouco. O australiano, o neozelandês, sul-africano são muito festivos também, parecido com o pessoal do Brasil. Tem bastante brasileiro também lá.
Então você acaba se enturmando, conversando. Quer dizer, você trabalhou bastante, mas o ponto turístico que você queria conhecer, além, bem provável, Big Ben, mas tem outro, não? Tem bastante Todo lugar. Todo mundo que vai para Londres tem que tirar com o Big Ben. Nos arredores de Londres, cidadezinhas, né? Como o Castelo de Windsor, vários outros castelos que você pega o trem, viaja 1-2 horas, você está em algum castelo da rainha, ou em algum parque, ou em algum jardim, alguma coisa, algum ponto. Sempre tem alguma coisa para fazer em Londres, é bem legal. Fora... Uma dica para você, eu ajeitei tudo pela internet e eu fiquei num hotel num bairro chamado Finsbury, que era quase no fins do mundo, era longe. Não conheço. Dava umas 15 estações de metrô, então se você for procurar na internet, vê se você consegue mais perto. Eles dividem por área, né? Área 1 é o centro, aí 2, 3, 4, se você está na 6, 7, está longe. Então eu devia estar na 15, eu acho, devia estar muito longe, quase fora. Isso. Qual foi o primeiro lugar que você quis conhecer? O primeiro que eu consegui conhecer, porque tinha uma australiana que morava com a gente, que quis ir junto, foi Amsterdã. Então ela... mas aí não é em Londres, né? Não. Amsterdã já é Holanda. Em Londres, desculpa. Castelo de Windsor, que eu acho que é uma das moradas da rainha também, além da Buckingham Palace, que é o palácio principal dela ali. A troca da guarda, que é uma coisa linda, né? Isso. Muito legal. O pessoal vai lá. Então, esse foi... Conheci a casa da rainha. Depois de quanto tempo você conheceu o Charles? Aliás, quem é o Charles? Fala para o pessoal aí. O Charles é o meu atual marido. Como atual? Você teve outro antes? Não. Ah, bom, que susto. Até então, namorado, né? Como é que você conheceu ele? Como é que foi? Conta. No segundo mês que eu estava em Londres, a gente estava lá, eu, algumas amigas brasileiras, num barzinho, um pub popular australiano. Papo vai, papo vem, eu lá torcendo, o pessoal não vinha conversar comigo, eu não entendia nada, som muito alto. E ele foi uma das pessoas que veio conversar comigo e falando com aquele inglês australiano dele puxado, não entendia nada, só dava risada, falava yeah, ok. E entendi tudo errado, entendi que ele era italiano em vez de australiano, não entendi com quem ele estava lá, não entendi com quem ele morava. Não... Australian, Italian, faz sentido. Mas trocamos telefone... Trocamos várias mensagens. Ele me ligava, muitas das vezes eu não entendia nada que ele estava falando. Qual que era a sua desculpa? Você deixava cair a linha? Caiu a linha? Caiu a linha, estava passando no túnel do metrô, caiu a linha e mandava mensagem, desculpa, caiu a linha. E aí ficava lá meia hora procurando dicionário que escrever, perguntava para as meninas, e agora, o que eu respondo? E demorou também um tempo para começar a entendê-lo. E ele diz que quando a gente se conheceu, eu não falava nada de inglês e que ele me graças ajudou. A ele. Graças e é bem provável, né? Porque quanto mais você treina a língua. Né, o que você frequenta, o que você aprende na escola é mais ou menos o que você aprende aqui, mas a convivência e a vivência com as pessoas do trabalho, com pessoas em casa, né, com quem você divide a casa, divide o quarto, ajuda bastante. Eu acho que a maior dificuldade, vou até perguntar isso para você, a maior dificuldade que eu tenho em outra língua é de formar uma ideia sobre um assunto, por exemplo, um assunto que você domina bem aqui. Eu sou engenheiro químico, pós-graduado em petroquímica, com um mestrado em plásticos, então eu quero falar o que eu sei em outra língua, então é muito difícil isso, né? Sim, foi... Acho que hoje eu já domino um pouco mais, né, o vocabulário, né, que você tem vai aumentando no decorrer dos meses, anos, mas realmente eu tinha dificuldade de explicar o conhecimento que eu tinha, o conhecimento da faculdade, né? Como você disse, a gente sabe bastante coisa, mas não consegue se expressar. Até brigar com o Charles era difícil. Era bom que não tinha briga, né? Não tinha briga. Como é que foi a decisão de sair de Londres e ir para a Austrália? Então, depois de 3 anos que eu estava lá, o Charles já estava há 4, ele tinha ido a trabalho também. Ele falou assim, não, estou cansado dessa vida, está muito corrido, quero voltar para a Austrália, vamos tentar ir para lá? Vamos. Foi difícil conseguir o visto para ir para lá, né? É todo um processo de juntar muito papel, provar muita coisa que você tem, onde ficar. Se vocês estivessem casados, não seria mais fácil?
Sim e não. Eu pedi, na verdade, um visto porque a gente morava junto, então eles entendem que é um relacionamento assim, estável, como casado. Mesmo casando, você ainda tem que comprovar que você tá junto, que é de verdade, que é real, porque tem muita gente que falsifica tudo isso, infelizmente. E, né, então, juntar papeladas que comprovassem que a gente estava de verdade junto. E conseguiu E foram para uma visto cidade que não é pequena, né? Cidade da Austrália é Adelaide. Adelaide, isso. Não é uma cidade pequena. No sul da Austrália, não. Agora não lembro, são 2 milhões de habitantes, eu acho. Bem grande. Maior que Campinas, né? E o bom de eu ter ido para lá é que eu não tinha mais a condição de estudante. Eu podia trabalhar em período integral. Isso era muito difícil. O ruim é que você falava o inglês de Londres, né? E aí teve que reaprender o inglês australiano. Eu acho que é o inglês. O americano diz que o inglês australiano é caipira, né? Eles dizem isso, né? Como é que foi isso? Eu acho que eu tinha já um pouco do inglês australiano pela convivência com o Charles, né? E então para mim foi um pouco mais fácil entender o pessoal de lá. Então, né, no segundo mês já que eu estava lá, eu consegui uma entrevista e um trabalho através de uma agência de empregos, que foi muito legal, e é o emprego que eu tenho até hoje, 7 anos no escritório como assistente administrativo. Eles investem bastante nesse setor de reabilitação, sistema carcerário, então tem um grupo de suporte muito, muito legal para quem cometeu crime, está saindo em liberdade condicional, e eu trabalho num escritório que cuida dessa papelada toda do pessoal que está saindo em liberdade condicional, está em liberdade, eles monitoram tudo que eles estão fazendo, os criminosos. Então tem muita papelada. Você trabalha nesse escritório que cuida desses criminosos? Isso. Lá tem muito criminoso, não? Não tem tanto quanto aqui, mas tem bastante, infelizmente. Talvez... quanto aqui vai ser difícil empatar com a gente. Eu diria pessoas que escolhem mesmo a vida errada, não por necessidade. Tem alguns que... Muitos estrangeiros ou não? Tem alguns estrangeiros. Não tanto quanto os próprios australianos, que fazem de safadeza mesmo, né? Ou até vício de droga, bebida, né? Tá meio louco, vai lá e faz alguma coisa. Mas tem alguns estrangeiros, sim, que chegam lá como refugiados, né? Já estão revoltados de alguma situação anterior no país deles e aí não estão nem aí com a vida, né? Qual a possibilidade de você voltar? Hoje? Gostaria de voltar. Você gostaria de voltar? Gostaria, porque eu tenho, né, a minha família aqui. Adelaide, por ser no sul, me corrija se eu estiver errado, mas o inverno é bem rígido lá, né? Porque a Austrália é um país, até alguns lugares até parecido com o Brasil, mas acho que o norte, nordeste da Austrália é bem tropical, bem quente. É bem parecido, e o sul bem frio, o sul bem mais frio. Mas é engraçado que no verão chega a fazer 40, 45 graus em algumas ondas de calor que passam por lá. E aí a gente quase derrete. Que bacana. Mas é bom que a cidade é bem estruturada, tudo tem ar-condicionado, né? Dá para se refrescar, tomar um banho de mar. Você, pessoal que está assistindo em casa, você recomenda viajar? Valeu a pena? Sim, valeu a pena. Foi muito, muito legal essa experiência. Desse casamento com o Charles já tem um filhinho. Já temos um filho, Miguel. Isso. Muito legal, tá na foto aí. O pessoal tá vendo aí em casa. Viajar é uma experiência incrível, morar fora é uma experiência muito legal. Acho que todo mundo que tem vontade se esforça, 10 anos já dinheiro. então, né? 10 anos já morando fora. 10 anos. 7 na Austrália, 3 em Londres. Muito legal. Bom, a Austrália é um país muito legal, tem que visitar. Você estava muito preocupada antes da gravação que ela estava nervosa, tá vendo? Agora já está relaxada, está tranquila, já está em casa. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer demais, Juliana, você ter aceitado o nosso convite. Você volta quando para... Volto meio de agosto. Meio de agosto? Isso. Então tá bom. Então a gente vai se encontrar bastante. Ela foi ao meu show assistir. Bem feito, né? Bem feito. Espero que tenha gostado. Volte outras vezes. Depois da Copa a gente volta com o show. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Quer passar o seu Face? Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, de repente quiser até tirar dúvida com você? Pode. Eu adoro conversar com o pessoal que está querendo ir para lá. É Juliana Bernardi e o sobrenome do meu marido, que é Munro, M-U-N-R-O. Vai ter embaixo aí. O link. Vai ter embaixo. Munro, fica mais fácil, né? Munro fica mais fácil. Seria
Quase a Marilyn Monroe. Monroe, Mas é Monroe. Vai estar embaixo aí, então procura a Juliana. Tenho certeza que ela vai gostar. Pode mandar mensagenzinha, eu deixo lá aberto. Eu gosto de conversar. Sempre ajudei bastante gente que quis ir para lá. Bacana. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Juliana? Fico feliz de você estar participando do programa e de retornar aí a nossa amizade de tanto tempo, né? César, obrigado também mais uma vez. A gente está chegando ao final. Queria que você falasse um pouquinho do seu CD. CD o pessoal encontra onde? Esse CD você pode entrar no site www.cesarpaiva.com.br e lá fala com o Renato Caldi. Ou se não, na Livraria Cultura, entra no site Livraria Cultura, que é de São Paulo, também encontra-se lá o CD também. Certo. Você vai deixar alguns CDs aí e Vamos o pessoal que está em casa, quiser ganhar o CD autografado pelo César, ele vai autografar todos aqui, só mandar e-mails para a gente, autospapostv@gmail.com ou então no próprio Facebook, tá bom? facebook.com/Robson Marcelo. Prepara uma música aí para a gente terminar o nosso programa de hoje. Enquanto isso, eu trago a mensagem para você que eu escolhi, é essa daqui. Enquanto você depositar a sua felicidade em coisas ou pessoas, você nunca será feliz. Pensa nisso. Até a semana que vem, se Deus quiser, e a gente encerra então com César Paiva e Cristiano Morales. Sentado no terreiro, numa noite de luar, eu olhava pra Maria, ela olhava o meu olhar. Eu dei um beijinho nela, procurando disfarçar. Senti que não tinha jeito, eu só queria me casar.